Amém, queridos. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Vamos levantar nossas mãos e render graças ao Senhor? Pai, eu te rendo graças por essa noite que o Senhor preparou para nós, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui para escutar a Tua palavra, Pai. Abre o coração deles, Senhor, para que a Tua semente caia numa terra boa, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu sei que essa palavra veio direto do Teu coração. Que eu seja um vaso Seu, um vaso que flua, Senhor, com aquilo que Você quer tocar o coração de cada um deles. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada porque Você é um bom Pai e tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, porque Você é um Pai que não deixa reserva, Senhor. Você se mostra abundantemente mais quando nós pedimos, Senhor. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado, a Tua palavra diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Vocês podem sentar. Louvor, obrigada. Mais tarde eu preciso de vocês. Aleluia. Vamos lá. Nós tínhamos outro ministro, né? Outros casais para vir aqui. Outro casal, na realidade. Mas eles não puderam e aprove o Senhor que fosse nós, né? E como último, né, encontro, eu só queria... Lula... Ah, não é Lula, não é Oscar, né? Poxa, vida de costas, pensei que era. Amigo, vira aquela só um pouquinho para lá, que está no meu... Essa lâmpada. Você não vai ficar no meu... Isso, obrigada, querido. A gente está em casa, não é? Amém? E o que eu estava falando mesmo? Do casal, né? Então, assim, calhou que o último culto do ano ficou para nós, né? E meu marido me deu a honra de começar a pregar e talvez terminar, não sei, né? Amém, o Senhor vai conduzir, amém? Sabe, queridos, o tema, como lidar com conflitos no casamento, né? Como lidar com conflitos no casamento, né? Quem nunca passou por conflitos no seu casamento? Que atire a primeira pedra, né? Sabe, conflitos, eles são normais. É necessário que haja conflitos para que as coisas se ajustem, as coisas se equilibrem no casamento. Imagina, duas pessoas se juntaram, não é? Deixaram pai e mãe e foram viver debaixo do mesmo teto, com criações diferentes, né? Hábitos diferentes, muitas vezes gostos diferentes, né? E eu queria que Guilherme colocasse o primeiro slide aqui. Amém. Muitas vezes, queridos, quando nós não temos um namoro aberto, quando nós não nos despimos no nosso namoro, nós não conversamos, nós não temos diálogos, nós chegamos no casamento assim, carregando nossas bagagens, não é? Bagagens de traumas, bagagens de medos, bagagem de conflitos, bagagem, às vezes, de abuso, não é? Maus tratos. E, muitas vezes, nós não nos abrimos para o nosso cônjuge. Sabe, casamento é uma união onde você pega essas bagagens e abre, e rasga, e se mostra por inteiro. Sabe, conflitos, eu não sei nem se eu daria esse tema, depois você conversando com o Senhor, o Espírito Santo conversando com você, porque conflito todo mundo vai ter, não é? Eu tenho quase 30 anos de casada, e se eu disser para você que eu não tenho conflito, eu vou estar mentindo, todos os dias a gente tem conflito. Oi? Como é? Todos são meus, viu? Meu marido é um santo, sabe? Não aperreia nem um pouco. Sabe? Todos são meus. Amém. Então, olha, ele tem que sair. Hoje a gente estava visitando um casal precioso, Falcão e Thelma, e a gente ficou, vou abrir um parênteses aqui, a gente ficou tão feliz, né, pelos feitos do Senhor nessa família. Sabe, Isabela já está andando, né? Já está sarada e curada, restaurada, né? Fez aliança novamente com o Senhor. Então, não tem coisa melhor que a gente se alegrar com os feitos do Senhor numa família, não é? Então, assim, sabe, queridos, aí o Espírito Santo falando comigo e, assim,
Conflito todo mundo tem. Então, eu colocaria assim, como lidar com os conflitos não resolvidos, né? Como resolver problemas que os conflitos geram. Porque os conflitos vão gerar problemas. E se muitas vezes nós não soubermos lidar com esses problemas, é que é a questão. Não é? Muitas vezes a gente não consegue lidar com os problemas e a gente bota para baixo do tapete, dizendo, não, amanhã é outro dia. Né? Amanhã é outro dia, a gente resolve depois. Só que quando vir outra briga, outro conflito, eles vêm com mais força. Não é? Eles vêm com mais força se você não resolver. Eu queria que ele colocasse lá o segundo slide. Desentendimento. Tudo começa com desentendimento, né? 2 visões. Quando você não está alinhado com o seu cônjuge, aparece um desentendimento. Aí você vai debater, né? E você não consegue resolver, você entra num impasse, os ânimos se esquentam, não é assim que acontece? Egos são feridos, muitas vezes, por palavras erradas. A Bíblia diz lá em Provérbios 25 que, como maçãs de ouro em salva de pratas, são as palavras ditas a seu tempo. Não é? Então, muitas vezes, os egos são feridos por conta disso. Aí vem o quê? Frustração, cansaço. Vocês desistem até o próximo desentendimento. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Se você não resolve, não decide colocar tudo em pratos limpos. E como é que eu faço isso? Sabe, queridos, começa primeiro com oração. Sabe, eu creio que todos aqui são cristãos, né? Já aprenderam a orar, já aprenderam que você tem um pai bom. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente não sabe o que fazer, é orar. Né? Sabe que os divórcios, eu estava vendo uma pesquisa sobre divórcios, 85% de divórcio, quando acontece, é por desentendimentos bestas. Sabe que não é, às vezes, por traição, não é por maus tratos, não é por abuso. 85% dos problemas poderiam ser resolvidos. E hoje a gente vai falar com vocês aqui. Sabe, eu estou falando de conflitos pequenos, né? Lógico que assim, o que é o divórcio se não você tentar fugir de conflitos não resolvidos? Mas eu estou falando de conflitos pequenos, não, né, infidelidade, traição, mas no Senhor tudo é resolvido. Amém? Eu vi uma frase que se diz assim: viver feliz no casamento é uma arte. A arte de resolver problemas. Viver feliz no casamento é uma arte. A arte de resolver problemas. Porque problemas a gente sempre vai ter. Não é? Eu não sei se tem aqui algum casal que vive no mar de rosas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas sempre vai ter alguma divergência, sempre vai ter. Então, conflito é normal. Não é normal é permanecer no conflito e que esse conflito gere desentendimento. Amém? Sabe, queridos, como eu falei, eu sou há quase 30 anos casado com o homem mais lindo do meu mundo. E a gente teve vários conflitos, né? Porque a gente gera expectativas em relação ao outro, não é? Veja, eu vou contar um pouquinho da minha história e da dele para vocês. A gente se conheceu e se casou em 4 meses. 4 meses. Então, lógico que no primeiro ano, no segundo ano, foi aquela lua de mel, né? Porque era o nosso namoro nesse tempo, não é? Então, assim, Márcio fazia tudo que eu queria, a gente viajava bastante, né? A gente viajava bastante, a dica, né? A gente viajava bastante. Eu conheci o Nordeste, acho que só 3 estados do Nordeste que eu não conheço, porque ele me levou para viajar. Ele queria agradar, né? E fez bem feito. Mas depois desses 2 anos, começaram os conflitos. Imagina, eu fui criada no Sul, ele no Nordeste. Né? Já começa por aí, criações totalmente diferentes. Aí eu dizia assim, não, mas minha mãe faz o arroz assim. Ele, não, mas minha mãe faz o arroz assim. Eu, meu Deus, mas o meu arroz é mais gostoso. Ele, o teu feijão tem muito isso. E começava, pequenas coisas. Né? Alho, né, meu amor?
tá vendo que tu tinha que estar aqui em cima comigo para me ajudar? E esses pequenos conflitos a gente foi se adequando, mas graças a Deus pelo meu marido. A gente não era cristão. Mas eu vim de um relacionamento de 6 anos muito conturbado, de muitos ciúmes, muita briga. E eu trouxe isso para o nosso relacionamento. Só que Márcio me ensinou. Sabe, cada vez que a gente ia brigar, eu era mais... sabe, não parece, né? Mas eu era. Eu era mais esquentada. Quando brigava, saía batendo porta, né? Aquelas coisas de mulher, né? E ele começou a me ensinar, se você quiser brigar, você vai brigar sozinha, porque eu não vou brigar com você. Aí eu, oxe não, que eu não falava oxe, né? Eu dizia, que diferente, né? E aí foi, com esse jeito dele, ele foi me mudando, até que os conflitos foram diminuindo. Então, depois de 3 anos de casados, nós tivemos Leonardo, né? Aí foi outra... Eu queria criar Leonardo de um jeito e ele queria criar Leonardo de outro. Aí vieram outros conflitos, não é? Então, assim, eu achava que Leonardo só podia ganhar presente em aniversário, Natal, Dia das Crianças, e ele achava que Leonardo tinha que ganhar presente toda hora, porque nós somos filhos de pais que tiveram 5, né? 5 filhos na família dele, 5 no meu. Então, mas eu queria guardar, né? Eu achava que se eu não guardasse, se eu não juntasse, ia faltar. Ele achava não, que ele tinha que gastar o dinheiro. Ele dizia assim, dinheiro é uma roda, vai e volta, vai e volta. Você tem que circular o dinheiro. Ele achava isso. Então, já começou outro problema, finanças, que é um problema sério. Se vocês têm problema de finanças, procurem ajuda, porque é um dos motivos de separação também, não é? E aí passou esse embate de finanças, né? A gente quebrou não sei quantas vezes, né? Márcio arrumava as coisas dele, eu ia lá e tinha que fazer o operacional, né? Às vezes arrancava meus cabelinhos, mas glória a Deus, que deu tudo certo no final. Amém? E depois de 5 anos, Leonardo com 2 anos, Márcio se converteu. E eu disse, como assim? Ele disse, olha, eu resolvi que eu vou lá na igreja de um amigo nosso, porque eu não sei decidir as coisas sozinho. E eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu disse, vai nada. E a gente foi nesse culto, levou um casal de amigos nossos, e quando a gente chegou lá nesse culto, que o rapaz, o pastor, né, lá, fez o apelo, quando eu olho para o lado, Márcio e o casal de amigo nosso indo aceitar Jesus. E eu fiquei lá, não acredito não. Não acredito não que ele fez isso comigo. Outro conflito, não é? Porque aí ele era cristão e eu não era. Aí o que aconteceu? No primeiro ano que ele se converteu, acho que foi em agosto, se batizou em outubro, não foi? E quando foi em fevereiro, eu queria ir para carnaval. Eu amava carnaval. E ele queria ir para a igreja. E aí? Disse, então vamos entrar num acordo. Um dia a gente vai para o carnaval, outro dia a gente vai para o retiro. Mas eu não deixava de ir, não, viu? Não deixava de ir, não. Não desgrudava do meu marido. Sabe por quê? Porque eu pensava assim, vou deixar ele sozinho nada, que vão fazer uma lavagem cerebral nele. E aí vai voltar como meu marido. Né? Bem que eu não sabia, ou lavagem santa, não é? Que fizeram nele. E, infelizmente, eu digo infelizmente, da minha parte, eu era muito fechada, eu tinha minha mãe como meu Deus, então tudo que minha mãe seguia, eu seguia, tudo que ela fazia, eu fazia, e eu não consegui cortar esse laço nos primeiros anos. Então, 2 anos eu passei ele na igreja, eu indo para a igreja, mas se falasse comigo em conversão, eu virava bicho. Não, eu já tenho Jesus. Esse povo quer... Vocês sabem como é, né? Quem não é cristão sabe bem como é. Então, foi outro impasse, outros conflitos no nosso casamento por conta de religião. Então, só que Márcio foi sábio, não é? Sabe lá, 1 Pedro 3:1 diz que se a mulher se humilhar, né? Se ser submissa ao marido, e o marido que ainda não conhece a palavra, ele fala assim... Não pelo muito falar dela, mas pelo seu procedimento, ele é ganho. Mas sabe que Márcio fez isso comigo?
Quando ele parou de querer me convencer, quando ele parou de querer colocar as coisas que ele achava para cima de mim, ele só começou a orar, surtiu efeito. Eu fui ganha pelo procedimento dele. Sabe? E o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Nós não sabemos acho que nem a metade das coisas que o Senhor quer para nossas vidas. Mas eu creio que nesses 29 anos, né, a gente aprendeu muita coisa. Pelo menos um com o outro. A gente aprendeu a nos despir um para o outro. A não ter reservas um com o outro. E eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 1, 26. Sabe, uma das coisas que a gente aprendeu rápido no casamento é o que diz em Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sabe, se a gente aprender a se sujeitar um ao outro, tudo vai bem. Os conflitos diminuem. Não deixa de existir, mas você não dá tanta importância a conflitos tão pequenininhos que estragam, né, uma vinha inteira. Gênesis 1, 26 disse, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabe que aqui Deus não tinha criado ainda o marido e a mulher? Os cônjuges. Ele criou o homem, né, que acho que no original é casar, e a mulher, que é quebar. Então, macho e fêmea. Eu queria que pulasse lá para Gênesis 2, no 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, esse homem aqui já é a palavra Adão. Adão, né? Que quer dizer primeiro homem, humanidade. Então ele disse assim, esse homem, não é bom que ele esteja só. Coloca o 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-lhe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada um deles... 20. Pronto. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos, para o homem. Toda a vida não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Coloca o outro slide aí, por favor. E eu fui pesquisar o que era idônea. Não é? Idônea, adequada. Estou colocando mulher porque foi isso que o Senhor falou. Auxiliadora idônea. Adequada, própria, que convém perfeitamente. Que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz, competente. Mulher, você está vendo o que o Senhor falou de você? Idônea, você é idônea. Você é adequada, você é própria, você é que convém perfeitamente ao seu marido. Sabe que Deus não nos criou errado? Sabe que às vezes pode ser que o seu casamento não esteja compatível ainda, vocês não estejam adequados ainda, mas sabe que Deus criou você perfeitamente para o seu marido? Aleluia, perfeitamente para o seu marido. Coloca lá no 2, 21. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-me numa mulher e lhe trouxe. 23. E disse o homem, esta é afinal ossos... E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso eu vou chamar ela de varoa. Porque do varão foi tomado. Amém? Não, pode deixar lá no... Sabe que quando Deus...
eu escutei um teólogo falando que quando Deus colocou um sono pesado em Adão, esse sono, no homem, né, no caso, esse sono pesado, ele diz que no sono na Bíblia quer dizer morte. E o que ele fez? Ele abriu o lado, ele pegou a costela e formou a primeira mulher. Sabe que o nosso modelo de casamento não é Adão e Eva? O nosso modelo de casamento é Cristo e a igreja. Sabe, quando Cristo morreu naquela cruz, ele foi aberto do lado. Saiu do lado dele água e sangue. E foi derramado para restaurar a noiva. Uma nova noiva nasceu. Aleluia. Então, tudo que tem na Bíblia aponta para Cristo. Tudo que existe na Bíblia aponta para Cristo. Quando você for ler a sua Bíblia, você peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou entendendo isso no Velho Testamento. O que é que isso aponta para Cristo? Veja lá o outro versículo, 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Sabe, queridos, desses dois versículos, os 24 e 25, a gente tira chaves preciosas. A primeira chave preciosa é deixa pai e mãe. Sabe que esse deixa pai e mãe, ele não está falando aqui só geograficamente, não. Porque geograficamente muitos aqui já deixaram pai e mãe. Mas, às vezes, emocionalmente, financeiramente, nós não deixamos. Sabe, a gente tem que cortar esse cordão umbilical. Sabe, essa aliança de filho. Eu não estou dizendo para você esquecer tua mãe, para você deixar sua mãe de lado, não, me entenda. Para você deixar essa aliança de filho pela aliança marital. Sabe, uma nova jurisdição. Você está numa nova jurisdição. Você agora é marido, você agora é esposa. Então, você tem que deixar pai e mãe. Sabe que, às vezes, existe algo entre os pais e os filhos emocional que os pais não conseguem deixar os filhos. E os filhos, por outro lado, dependem financeiramente dos pais. Não é? E aí o que acontece? Uma troca. E aquilo acaba desgastando o casamento. Sabe, às vezes o teu marido não está com dinheiro, vou falar agora pelas mulheres, depois, se o Márcio quiser, ele fala para os homens. Se teu marido, às vezes, não está com dinheiro e você quer fazer o seu cabelo, aí você pede dinheiro para ele. Né? Vamos lá. Ele, não, mas a gente não estava combinando aquilo, aquele outro. Vamos deixar para o mês que vem. Aí, beleza, você concorda. E depois, quando ele chega em casa, você lá está bonitona, todo com o cabelo feito. Por quê? Porque papai deu. Sabe, isso vai gerar um conflito no seu casamento. Sabe, então, esses laços precisam ser cortados. Né? E outro é, une-se à sua mulher. Deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. Unidade. Salmo 133 diz que na unidade o Senhor ordena a bênção. Né? Tem um versículo bem conhecido de pastor Bud, 1 Coríntios 1:10, que ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis as mesmas coisas, e não haja entre vós divisões, antes estejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade. Na unidade o Senhor ordena bênçãos. Mateus 18:19 diz que se dois entre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, vos será concedido. Veja como é importante a unidade. Sabe quando, lá em Gênesis 11, quando o povo estava fazendo aquela torre de Babel, Deus disse, não, a gente vai ter que intervir. Por quê? Porque eles eram um só povo, tinham uma só linguagem. E Deus diz, desçamos para confundir. Porque nada do que eles intentarem fazer, nós poderemos parar. Por conta da unidade. Então, você tem que ser um com o seu marido. Amém? Outra chave poderosa. Tornar-se uma só carne.
Mateus 12, 25 diz que a casa dividida não subsiste. A casa dividida não prospera. Sabe, quer prosperar? Quer ter a sua casa unida? Torne-se um com seu marido. Amém? Amós 3,3 diz assim: como poderão andar dois juntos se não concordam a respeito de algo? Como é que eu posso andar junto com meu marido, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, unido, se eu não concordo com ele? Sabe que a ausência de concordância é uma porta aberta para Satanás? A ausência da concordância é uma porta aberta para que vários conflitos aconteçam. Então, uma chave poderosa para evitar conflito é tornar um com seu marido. Sabe, Lucas 11, 23 diz que quem comigo não se ajunta, comigo espalha. Né? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, são quatro, né? São 3 chaves poderosas. Não, 4 chaves poderosas, já vou dizer a outra. Na 1 Coríntios 11 diz que no Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem da mulher. Sabe, você quer... Nós estamos aí numa era feminista, né? Ah, não, porque eu tenho que trabalhar. Ah, não, porque eu tenho que ser independente. Você pode ser independente financeiramente lá fora, mas dependente do seu marido, porque a palavra está dizendo que nem o homem, no Senhor, nem o homem é dependente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Amém? Sabe, muitas vezes a gente vê, né, casais que é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não é? As minhas coisas e as suas coisas. A minha senha de celular e a sua senha. Não funciona não, querido. Sabe, Facebook, às vezes você olha em Facebook do rapaz, está lá. Ó. Né? Todo fazendo pose, e o cara, quando você vai ver, não tem uma foto da mulher. Não vai dar certo não, viu, querido? Vai não. Sabe, você que é casada... Fazendo biquinho. Vai dar certo? Não, também não, viu, querida? Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava vendo o Instagram e vi o Instagram do rapaz. E falei para o meu marido, olha, eu estou vendo fulano muito sozinho no Instagram. Não tem uma foto da filha, não tem uma foto da esposa. Vê aí, investiga aí o que é. Vai atrás. Não deu uma semana, se separaram. Sabe, é um indício. Se liga, homem, se liga, mulher. Olha a dica. Vigia, crente. Então, assim, só que graças a Deus o casamento foi restaurado. Graças a Deus a gente chegou a tempo de conversar com eles, de ir lá, de chegar junto, e eles voltaram. Né? Hoje estão bem, graças a Deus. Mas, queridos... Meu marido pega meu celular, sabe a senha do meu Instagram, entra lá, né? Tem casal aqui que tem Instagram junto, uma boa ideia também. Mas minhas coisas e suas coisas, meu dinheiro e seu dinheiro, você casou para viver individualmente, não vai dar certo, não, vai gerar conflito. Começa por aí. Aleluia. Então vamos se ligar, crente. Sabe, nessa construção de uma só carne, muitas vezes nessa construção de uma só carne, não é quando está tudo bem. Na construção de uma só carne não é quando não falta dinheiro, é quando falta dinheiro. Sabe, nessa construção de uma só carne, não é quando você ou ele cabem ainda no vestido de casamento, no paletó lá que você se casou, mas quando as medidas não são mais as mesmas. Sabe, na construção de uma só carne, o Senhor é que dita o padrão. Deixa o Senhor ditar o padrão do seu casamento. Sabe, você tem o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo nos sinaliza quando nós estamos de ouvidos abertos. Quando nós estamos sensíveis, o Espírito Santo nos sinaliza o que está errado no nosso casamento. Sabe, hoje é uma noite, talvez você não esteja gostando muito do que eu estou falando, mas hoje é uma noite de salvação. Palavras de salvação que vão salvar o seu casamento. Às vezes pode não ser muito cômodo escutar essas coisas. Ah, que negócio mais chato, não sei o quê. Mas fica sensível ao Espírito Santo. Ele vai lhe dar dicas de como você evitar conflitos no teu casamento. Funciona, né?
Funciona. Eu sei, porque quando eu e meu marido estávamos em conflito, em impasses, que a gente não chegava num acordo, eu disse, espera aí que eu já sei o que vou fazer, vamos orar. Sabe, não dava um instante, ele vinha com uma ideia. Mas eu tinha orado, sabe? Queridos, a oração é uma chave poderosa. Sabe, eu não estou dizendo para convencer o seu marido, mas porque às vezes a gente tem mais sensibilidade, nós mulheres. E às vezes a gente está vendo que a coisa vai acontecer, vai para um lado que não é legal. E às vezes ele, não, mas vai dar certo, não, mas vai acontecer, mas vai isso. E às vezes o Espírito Santo está sinalizando ali para você. E sabe que às vezes não vai adiantar muito falar, não? Você tem que, se calar e orar. Essa é a chave, orar. Que o Espírito Santo que habita também dentro dele vai tocar o coração dele. Como acontece com a gente também. Você acha que eles não oram também? Quando a gente está muito rona. Meu marido passou 2 anos esperando para que eu me convertesse. Não é? Então eu sei que ele orou muito por mim. Porque eu era cabeça dura. Eu era ali, né? Eu achava que eu estava certa. Não é? Então, mas graças a Deus. Versículo 25, Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Sabe, queridos, esses estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam literalmente nus. Mas sabe o que é? Você se despir, você ser transparente, você se abrir, não ter vergonha do seu cônjuge. Sabe que vai ter coisas que é só você e ele. Você pode falar pela sua melhor amiga o conflito que você está passando. Mas sabe que às vezes ela não vai poder resolver? O máximo que ela vai poder fazer é orar por você. Mas sabe, nesse se despir, nesse ficar nu, é o que é comunicação. Sabe que tem casais que casam e que têm ainda segredos que não contaram para os seus maridos. E isso gera dano, porque quando você chegar no impasse, que você tenha que conversar com ele, vai gerar um dano. Sabe, eu já vi casamentos, já sei de história de casamentos que terminaram por conta de omissões. Eu vou contar um caso para vocês, de uma menina que ela se converteu, acho que com uns 16 anos, mais ou menos, mas antes disso ela era virada. Pense na bichinha boa. Mas ela aceitou o Senhor e o Senhor transformou a vida dela. E ela começou a ir para a igreja, né? E os familiares dela tudo ir para a igreja. E ela começou, depois de anos, namorar um rapaz. O rapaz sempre foi da igreja, a vida inteira, filho de membros da igreja, um rapaz virgem. Aí os 2 lindos, jovens, se casaram. E quando foi na semana, depois do casamento, o pastor recebeu eles, dizendo que queriam se separar. Aí ele disse, mas como? Por quê? Ele não teve estrutura para saber que ela não era virgem e tinha tido vários homens antes dele. E ela, no namoro, não contou isso para ele. E ele não teve equilíbrio emocional para aguentar essa barra. E o que é um segredo que ela poderia ter contado para ele, e ele poderia ter aceitado normalmente, se ele gostava dela, né? Ou não. Mas ela não ia ficar exposta como ela ficou na igreja toda. Porque aí os familiares ficaram sabendo, e a igreja inteira ficou sabendo. E ela ficou exposta que foi, né? E era uma vida passada, ela não era mais aquela pessoa, ela era nova criatura. Mas o passado dela veio à tona por quê? Por uma falta de discernimento. Então, sabe, segredos em casamento não é bom. Sabe, teve outra situação. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. A outra situação de uma mulher que... ele é até um pregador famoso, sabe? Não vou dizer o nome. E se vocês escutarem na internet, depois vocês vão ver. Ele é um pregador famoso, que ele já estava há 5 anos casado com a esposa. E aí, num belo dia, a esposa virou para ele, depois de 5 anos de casado, e disse assim, eu nunca tive orgasmo. Aí ele disse, como? Ele disse que passou 3 dias sem falar nada, mudo.
Ele diz que, diluindo aquilo, e diz, como eu sou filho de italiano? Eu era do mundo, eu já tive várias mulheres, e como aqui eu não conseguia com a minha mulher? Vê o que é a falta de comunicação. Sabe, a área sexual é uma área muito atacada. Então, você precisa se despir mesmo, você precisa ser transparente com o teu marido, você precisa ser transparente com a sua esposa, dizer o que você gosta, o que você não gosta. Sabe, comunicação é uma chave poderosa para que evite esses conflitos. Sabe, outro casal que chegou para o pastor, um pastor famoso também, e ele disse assim, a esposa chegou para o pastor e disse assim, olha, eu acho que meu marido está me traindo. Ele disse, não pode. Ele já tinha 65 anos, o homem, né? Ele disse, não pode estar te traindo. Eu conheço ele. Então, chama ele para conversar, porque ele não está querendo nada comigo. Então, acho que ele está me traindo. E aí, o pastor chamou ele para conversar. E quando foi conversar com ele estava com impotência. Só que ele tinha vergonha de conversar com a sua esposa, porque esse vínculo não foi criado. A transparência. E a mulher estava pensando que estava sendo traída. Aí ele disse que orientou, falou que ele tinha que fazer, os profissionais para procurar, ele disse que tinha vergonha, eles conversaram, enfim, disse que resolveu o problema. Mas veja como a falta de comunicação é séria, não é? Então, assim, exponha ao seu marido o que você não está gostando, exponha à sua mulher o que você não está gostando, seja transparente, se dispa diante do seu marido, se dispa diante da sua esposa, amém? É uma chave poderosa, é a comunicação. Amém? Vamos lá comigo em Cantares. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Cantares 4, versículo 9. Arrebatastes o meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebatastes o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Arrebatastes o meu coração. Quem nunca foi arrebatado pelo olhar do seu marido, da sua esposa? Não é? Um olhar, né? E você já entende tudo. Mas veja só o que ele fala. Deixa eu falar para vocês. Arrebatastes o coração, minha irmã. Não acho meio estranho, né? Ele chama ela de irmã. Mas você sabia que existem 4 tipos de amor? O amor estorge, que é o amor de irmãos, o amor de pai, filho e mãe. O amor filéu, que é de amigos. O amor eros, que é o amor entre casais, onde a sexualidade entra, né? E o amor ágape, que é do tipo de Deus. Sabe quando ele está dizendo assim... Arrebatastes o meu coração, minha irmã. Queria que você se apegasse a essa palavrinha. Sabe, queridos, que muitas vezes nós estamos indo lá fora evangelizar, nós estamos aconselhando pessoas, mas nós não estamos conseguindo ver o nosso cônjuge como irmão ou como irmã. Sabe que antes de ele ser o seu cônjuge, ele é um filho do mesmo pai que o seu? Então, sabe, se você está com um conflito no seu casamento, se você não consegue mais olhar para o teu marido com os mesmos olhos de antes, olha pelo menos para ele ou para ela com os olhos de irmão. Sabe que se você fosse lá fora, alguém tivesse com um problema igual ao seu, você ia lá, você ia com toda a paciência, você ia falar para ele, você ia falar para ela, você ia evangelizar, você ia orar. E por que a gente às vezes não faz isso dentro de casa? Né? Porque antes desse lindão, dessa lindona que está aí do seu lado, ser o seu cônjuge, ele é um filho de Deus como você. Então se liga nisso. Se eu tenho certeza que se você resolver olhar para ele com esses olhos, os outros tipos de amor vão tocar o seu coração. Sabe, o amor ágape, o amor de Deus, né? Ele já foi derramado em nossos corações. Então é possível, porque essa fonte de amor é inesgotável.
Então, busca essa fonte. Se você acha que não... mas eu não amo mais meu marido. Mas eu não amo mais meu... Mentira! Sabe que Satanás quer exatamente que você pense assim. Eu não amo. Eu não amo. E você fica declarando e repetindo essa mentira. Sabe que ele pode derramar o vinho novo sobre o seu casamento? Ele pode e ele quer. Sabe, resolva essa noite. Pai, eu quero o teu vinho novo. Eu quero esse olhar que arrebatou o meu coração. Eu quero de novo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Vê o que ele diz lá. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, minha noiva, destilam mel e leite que se acham debaixo da tua língua. Sabe que aqui ele não está falando daquele beijinho... Pronto, do selinho. Eles estão dizendo assim, mel e leite se acham debaixo da sua língua. Sabe que tem casais aqui que precisam se beijar mais? Sabe que tem casais aqui que quando no culto de casais a gente diz assim, vire para um para o outro e beije seu marido, beije a sua esposa, ficam todos constrangidos. Sabe que quando meu marido, geralmente nessa hora ele não está, né? Porque ele arruma alguma coisa para fazer. E eu fico observando. Sabe que às vezes você vai ver casais, aí eles fazem de longe. Sabe, eu sou do interior, na minha terra era para chamar cavalo, sabe? Não era para outra coisa, não. Sabe, queridos, a gente tem que voltar. Sabe, quando você era novo, eu não sei você, mas eu tinha uma tia minha que ela dizia assim, olha, cuidado com o beijo, viu? Que beijo em cima esquenta embaixo. Ela falava assim... Então, assim, e você é casado, e você precisa que esquente embaixo, e você não está dando beijo de língua? Aleluia! Aleluia, queridos! Vamos se ligar nos céus, porque tem a outra bonitona lá fora, outra bonitona que está doida para dar um beijo no teu marido e na tua esposa. Sabe? O diabo não brinca de ser diabo, não. Então, não brinque de ser crente. Sabe, a Bíblia que está mandando, a Bíblia que está falando aqui. Vamos lá, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu. Ele está falando para a mulher, jardim fechado és tu. Sabe, 1 Coríntios 7,4 diz que a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas o marido. E o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas a mulher. Sabe que eu, por muito tempo, entendi esse versículo de outra... Não estou dizendo que ele estava errado, o entendimento. Mas eu escutei uma versão que... Obrigada, amigo. Uma versão que elucidou mais. Sabe que se eu tenho esse celular aqui, esse celular é meu, certo? Sabe que Márcio... não pode pegar esse celular e dar para outra pessoa? Sabe que, Márcio, eu não posso pegar o meu corpo e dar para outro homem, porque o meu corpo é do meu marido? Como o meu marido não pode pegar o corpo dele e dar para outro, porque o corpo dele é meu? Sabe, olha que entendimento. É isso que a Bíblia quer dizer. Você não pode, porque não é teu, você não tem autoridade sobre o corpo do seu corpo, mas é o seu marido que tem autoridade. Aleluia. Minha irmã, minha noiva, manancial recluso, fonte selada. Quem tem a chave dessa fonte selada é só o seu marido. Quem tem a fonte dessa chave selada é só a sua mulher. Aleluia. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes. A hena, o nardo, o açafrão, o cálamo, o cinamomo. Com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra, os aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poços de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Torrentes que correm do Líbano. Torrentes de águas que curam, que limpam, que saram, que restauram. Cara, queira se molhar
nessas fontes que curam. Sabe, casamentos precisam ser curados. Casamentos precisam ser restaurados. E existe uma fonte que corre. Fontes de águas vivas para sarar, para salvar. Que tem casamentos que precisam de ser salvos. Tem casamentos que precisam entender que eles precisam estar unidos. Sabe que o diabo, quando existe conflito no casamento, o diabo fica lá. Eu aprendi isso cedo com meu marido. A gente podia brigar, mas antes de dormir a gente tinha que fazer as pazes. Porque uma vez eu ouvi que quando você dorme brigado, você convida o diabo para deitar entre você e seu marido. Sabe, eu não quero o diabo deitado na minha cama. Sabe, eu e meu marido, às vezes a gente tem discussões normais, né? Conflitos. E teve uma vez que a gente lá falando e não sei o quê, por que você não me obedece? Mas na hora a gente caiu no riso. Porque a gente sabe que, como assim, meu marido chove de baixo para cima? Não pode. Né? Meu marido me obedecer, eu que tenho que obedecer ele. Né? Então, assim, na hora a gente caiu no riso, foi aquela brincadeira e tudo. Né? Porque a gente já entendeu que esses princípios aqui têm poder. Se a gente seguir o que diz lá em Efésios 5, a partir do 22, isso é segurança para a gente. Sabe, muitas mulheres ficam desconfortáveis por conta de uma visão feminista de dizerem que são submissas a seu marido. Mas sabe que submissão não tem nada de pejorativo? Isso é segurança para você. Seu marido está ao seu lado para te proteger, para estar ali como você. Esse lugar de submissão é um lugar de segurança. Se você entender, submissão não é você estar atrás e ele está na frente. Submissão é um ao lado do outro. Você está sob uma missão. Você tem a sua missão e ele tem a missão dele. Só que muitas vezes nós não entendemos o nosso papel e aí a gente quer, né, nesse mundo moderno, ser a mulher independente, que trabalha fora, nada errado. Você ser independente, você trabalhar fora, desde que você cumpra as suas obrigações dentro de casa. Não estou dizendo obrigação de lavar, passar, nada. Porque isso o marido também tem essa obrigação, porque a casa é dos dois. Ele também suja, que nem você, sabe? Mas se você tem mais tempo, não tem nada demais. Sabe que quando eu casei com o Márcio, o que me irritava era ele deixar a toalha molhada em cima da cama. Era ele chegar em casa e ir tirando a roupa pelo meio do caminho e deixar jogada. Né? Mas ele foi criado assim. E aí aquilo me irritava a um ponto que a gente acabava entrando numa briga. Mas aí um dia eu entendi, eu disse, minha mão não vai cair se eu tirar a toalha de cima da cama e botar no lugar. A minha mão não vai cair se eu pegar. Sabe o que a gente tem que fazer? Medir. Quantas coisas boas ele me faz? Né? Quantas coisas boas ele também me serve? Não é? E se eu dissesse, eu até brinco com ele, né? Ele diz, eita, você deixou o carro sem gasolina, você não trocou o óleo. Eu disse, eu casei para quê? Né? Então, cada um tem seu papel. Ele pode me ajudar e eu posso ajudar ele. Não tem, assim, nessa área de deveres de casa, eu acho que não tem o certo e o errado. Tem o que vocês se adequam, o que vocês combinam. Sabe, meu marido não sabe cozinhar, mas pastor Silvio sabe cozinhar muito bem, Renato sabe cozinhar muito bem, então nada demais eles um dia cozinhar, não é? Não vai cair a mão. Amém? Aleluia. Vamos lá. Eu queria saber se você lembra dos votos dos seus casamentos. Quando você casou, você lembra os votos que você fez com o seu marido? Eu queria que vocês levantassem, a gente já está terminando. E eu queria que Guilherme colocasse lá o último slide, não o outro. Vem aqui, meu amor. E eu queria que a gente fizesse esses votos. Você vai virar para o seu marido, eu vou falar e você vai repetir. Você vai dizer seu nome, amém? Eu
Cristiane. Não. Te recebo, Márcio, como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Amém? Sabe, muitas vezes a gente fica se perguntando. Muitas vezes a gente fica se perguntando. O louvor pode vir? Muitas vezes a gente fica se perguntando: como é que eu posso cumprir essa promessa? Sabe, ser fiel, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Sabe, quando eu entendo, somente quando eu entendo que a minha aliança ela não é carnal. A minha aliança com meu marido é espiritual. Sabe, você está vendo a tua aliança aqui, não está? Isso é apenas um anel. A tua aliança está aqui, ó, com o seu marido. Você fez uma aliança diante de Deus. Você fez uma aliança que está escrita no livro da vida. Como é que, de repente, você diz: não, Senhor, não quero mais, apaga aí desse livro da vida? Não, queridos. É uma aliança até que a morte nos separe. Sabe, quando eu entendo que existem leis que regem o matrimônio, e que essas leis elas são espirituais, e tudo que eu fizer aqui no mundo físico vai repercutir no meu casamento, eu tenho que entender que essas leis elas precisam estar alinhadas com princípios e fundamentos espirituais, para que eu possa ter poder e autoridade para lutar contra as armas e as ciladas de Satanás. Amém? Então, nossas armas, elas, como diz a palavra, as armas das nossas lutas diárias, né? As armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, todo o sofisma, tudo aquilo que se levanta contrário ao pensamento de Deus, ao conhecimento de Deus. E isso leva cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Sabe, que essa noite a tua mente e o teu coração estejam alinhados com o Senhor. Sabe, que você decida a seguir esses princípios, esses fundamentos, para que você não tenha mais tantos conflitos nos seus casamentos. Aleluia. Sabe, nosso casamento, ele deve expressar Cristo e a igreja. Sabe, e o Senhor vem buscar, ele diz lá em Efésios, que ele vem buscar uma noiva gloriosa. Uma noiva sem mancha e sem ruga, sem defeito, uma noiva santa. Aleluia. Sabe, duas coisas que eu vou resumir Efésios 5 para você. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, respeitem os seus maridos. Aleluia, aleluia. Amor e respeito são dois fundamentos para o casamento de vocês. Aleluia, aleluia. Não sei se meu marido quer falar alguma coisa. É melhor obedecer que sacrificar, né, querido? Glória a Deus. Você quer que eu lhe ajude a descer, meu amor? Glória a Deus, queridos. 29 anos de casados, querido. Ela pegou novinho, viu? Minha mãe teve que assinar autorização de casamento. Pode ser, hein? Só porque eu fui pro outro lado. Glória a Deus. Senta um pouco. A gente já está acabando. Glória a Deus. Só quero dizer a vocês que sigam tudo que ela disse. Brincadeira, queridos. Sabe, queridos, 30 anos que nós vamos fazer, mas o desejo de querer fazer que ela seja feliz continua o mesmo. E essa é a essência do casamento. É você abrir mão. Tem coisas que eu aprendi na minha vida que é mais fácil eu deixar. Fazer do jeito dela, porque para mim não interfere nada.
Uma das coisas que ela se questionava comigo, muitas vezes, é porque a gente estava em casa, e o meu filho dizia, eu posso descer? Ela dizia logo, não. Mas por que não? E muitas vezes nós fazemos isso, queremos saber, por que não pode ser do jeito dela? E isso que você tem que aprender num casamento. É ela fazer isso para mim e eu fazer isso para ela. O que importa não é o que vai prevalecer, o que importa é que com o passar do tempo, os dois vão estar firmes e fortes. Aprenda a abrir mão. Aprenda a abrir mão. Aprenda a abrir mão para sua esposa, na opinião. É tão bom ver uma mulher feliz, não tem coisa melhor do que uma mulher feliz, não. E como é bom a gente estar proporcionando para a sua esposa, você como um homem, como um provedor da casa, você está provendo aquilo que tanto alegra ela. E mulher é um bicho tão besta, é tão fácil de fazer ela ficar alegre. Mas é tão fácil, é tão pequenas coisas que faz com que uma mulher se apaixone de novo, fazer com que ela faça os seus gostos de novo. Aprenda a lidar com os conflitos. Eu levei tempo para ficar calado. A melhor resposta muitas vezes é ficar calado. Aprenda a construir seu casamento sobre a rocha, que é Jesus. Sabe, queridos, Deus está restaurando e Ele tem falado comigo. Amanhã a gente vai pregar sobre a paternidade, parte 2. Nós falamos sobre Deus Pai, nós vamos falar agora sobre os pais naturais, que é a forma como Deus usa de que as pessoas, as crianças, os filhos entendam que Ele tem um pai espiritual. Nós somos a referência de Deus. Lá em Salmo 127, eu não vou pregar sobre amanhã, mas eu vou falar sobre os filhos são como flechas. Para que a flecha funcione, precisa ter um arco da flecha. Vocês estão comigo? Mas esse arco ele é composto da madeira e da corda que vai esticar. Entenda que os filhos, eles vão longe, mas precisa ter o arco completo. E o arco completo é o marido e a esposa. Nós precisamos entender que casamento não é brincadeira. Porque na cultura cristã hoje já casa e separa. Quando isso não é uma coisa legal. Ah, mas existem casos e casos. Existem casos e casos. Por isso que a gente casa pessoas que já foram casadas antes. Mas não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que você aprenda a escolher antes de casar. E depois que casou, é ajustar. Vocês viram aquela... Quem é que está na mídia? Bota aquela foto de Cristiane, a primeira. É só para encerrar com isso. Uma coisa muito espiritual. Era eu carregando a mala dela, as duas eram dela. Eu estava carregando a dela, ali, eram as duas malas dela, que ela veio do Paraná, veio muito longe, trouxe muita bagagem. Mas isso é normal no casamento. Uns têm mais uma coisa, outros têm mais outra, uns têm... mas era a sua. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a pedir a Deus o amor, a paixão por aquela pessoa que se renovando todos os dias. Amém, queridos? Eu queria convidar o ilustre casal e quero dizer a vocês, não desistam. Tem pessoas que estão desistindo de casamento essa noite. Mas Deus mandou você vir aqui e dizer assim, olha, não é para desistir não. Eu vou passear aqui porque Deus mandou agora, me perdoe, viu? Namoro se termina. Não, tem uma forma simples de você acabar seu casamento. Qual foi a última declaração? Bota aí, por favor. A declaração, a última, olha a forma de você ficar livre do seu casamento. Até que a morte nos separe. Pronto. Peça a Deus para lhe levar, filho. E Ele leva. Mas eu queria que você curvasse a tua cabeça um pouco.
Pegasse na mão dela. Rapaz, vocês já passaram tantas coisas. Que bom te ver aqui, filhão. Vocês já passaram tantas coisas. Tantas pessoas já olharam para vocês e disseram: isso não vai dar certo, não. Você já escutou isso? Pessoas já julgaram o seu casamento e disseram: isso aí não tem nem como dar certo. Pessoas já condenaram sua esposa. Pessoas já condenaram seu esposo. Parentes mesmo. Mas existe um desejo de Deus. Um desejo de Deus essa noite. Do renovo. Desse casamento, filho. Sendo renovado nessa noite. Votos estão sendo renovados essa noite. A mesmice não vai tomar conta do teu casamento. Filho, trabalho, doença, Liseu, nada disso vai tomar conta do teu casamento. Deus está renovando essa noite esse casamento. Peça a Deus que Ele dá sabedoria liberalmente. O Dr. Michael Murdock dizia que todo problema é um problema de sabedoria. Você precisa de sabedoria para conduzir seu casamento hoje. E Ele vai renovar. Ele está renovando. Abra mão. Abra mão, filho. Abra mão. Abra mão. Abra mão. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Vamos nos unir como um só corpo, homem e mulher. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Oh, meu Deus. Peça ajuda. Estamos aqui para ajudar vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar uma musiquinha?